Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma conversa com o professor Everaldo Oldoni. O tema de hoje será fé em consultório. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, Gilberto, tudo bem. Hoje vamos falar de fé em consultório. É um tema que para algumas pessoas é bastante tabu, para outros é algo sagrado, intocável, para alguns ainda é banalidade, né? Mas nós vamos abordar a fé em consultório hoje, vamos considerar o simples ato de crer, o conjunto de verdades subjetivas da pessoa. Quando a gente fala em verdades subjetivas, a gente, em filosofia clínica, pode dizer que está falando do tópico 5, né? Os nossos pré-juízos, verdades subjetivas. Então, fé como o ato de crer as minhas verdades subjetivas. A gente não vai abordar, nós não falaremos de abordagens religiosas, dogmas, matizes filosóficos de diferentes instituições. Nós vamos ficar na questão mesmo de fé em consultório, considerando sempre a subjetividade desse sujeito. Correto, Gilberto? Vai ser por aí o nosso caminho hoje? Por aí mesmo, Everaldo. E falar de fé levanta inúmeros questionamentos, né? Dúvidas, posicionamentos, conflitos. Mas como assim conflitos se estamos falando em fé, né? Pode ser a fé um objeto de trabalho terapêutico em consultório, Gilberto? Sim, Everaldo. A fé ela pode ser objeto de trabalho terapêutico e, inclusive, é bem comum que seja assim. Muitas pessoas elas possuem crenças com grande peso subjetivo na estrutura de pensamento delas. Crenças com grande poder de determinação, crenças que desempenham funções internas subjetivas muito importantes, muitas vezes servindo de base para formas de valoração, servindo de base para as representações de mundo da pessoa, para a visão que a pessoa tem dela própria, para as buscas, para os seus limites, para a leitura e compreensão das coisas ao seu entorno. Então, sim, muitas vezes a fé será assunto de consultório. A fé do sujeito, aquilo no qual ele acredita. Certo. E quando o sujeito leva a questão fé para consultório, é concedida uma atenção especial a esta questão fé? Não é concedida nenhuma atenção especial, a fé não tem nenhuma primazia, ela não tem nenhum cuidado especial, nada do gênero. Ela é um elemento como qualquer outro elemento da clínica. Ela é uma parte constituinte de um dos tópicos que normalmente constituem o sujeito. Então, a fé em consultório, ela tanto pode ser o foco de um estudo, de um trabalho terapêutico muito pesado, como ela simplesmente pode ser um elemento inexistente. Ela pode existir, mas ela pode não ter importância para os processos clínicos daquele caso em específico. Então, a fé ela só é mais um elemento como qualquer outro. O que vai dar importância na clínica para a fé é a estrutura de pensamento do sujeito. Para alguns, a fé terá enfoque. Para muitos outros, a fé só é mais um elemento e não é tratado em clínica. Sim, entendi. E como que eu compreendo a fé que habita esse sujeito? A base para todo o processo terapêutico que é desempenhado por um filósofo clínico, exceto em casos muito raros de inviabilidade clínica, ok? Mas normalmente é a historicidade da pessoa. É a história de vida contada e editada pela própria pessoa, interpretada pela própria pessoa. É o sujeito contando e narrando tudo o que ele se lembra desde que ele nasceu. É a partir dessa historicidade, Everaldo, que o terapeuta ele vai ter parâmetros
para compreender a fé que habita no sujeito, para compreender a participação ou a função da fé ao longo de todo o processo terapêutico. Quando a gente colhe a historicidade, é importante deixar claro que a gente não busca nenhum elemento em especial. A gente se atém aos elementos que surgem naturalmente ao longo da fala do sujeito, sempre como o fruto da expressividade do sujeito. Sim. Ou seja, se a fé surgir, ela surge naturalmente. Nós não buscamos a fé na historicidade do sujeito, assim como nós não buscamos qualquer coisa, porque se a gente buscasse algo em específico, isso seria uma contaminação da nossa parte. Então nós deixamos a fala do sujeito ela fluir, ela vir ao natural para nós compreendermos como ele edita a sua história, como ele interpreta, o que habita nele. E ao longo desse colher da historicidade, o terapeuta ele pode constatar vários aspectos que vão servir de parâmetros para procedimentos clínicos, inclusive parâmetros relacionados à fé entre os procedimentos clínicos. A gente pode citar como exemplo o fato da fé ela ser ou não um elemento que é presente na historicidade, ela apresentar ou não peso subjetivo, ela possuir ou não relação com os assuntos últimos, como que ela se construiu ao longo da historicidade, as suas relações categoriais circunstanciais com o mundo, a conversação dela com os demais tópicos, se isto for um elemento foco do trabalho terapêutico, sempre lembrando disso. Se não for, o foco da terapia vai ser o assunto último do sujeito, vai ser aquilo que de fato tem que ser trabalhado. Certo, então nunca é como se fôssemos fazer um checklist para ver como está a fé do partilhante. Não. A questão fé será trabalhada em consultório desde que ela apareça pela historicidade desse partilhante e, claro, considerando o seu peso subjetivo, a ligação com os assuntos desse partilhante, né? Exatamente. Condições para trabalhar a fé em consultório seria o que você nos disse, então. Ela precisa aparecer naturalmente na historicidade. O que mais poderia complementar para nós? Mais condições específicas para que a fé passe a ser esse objeto terapêutico, objeto de estudo terapêutico? Sim, então a primeira condição é que ela exista na historicidade do sujeito, ok? Certo. Isso porque, como o próprio sistematizador, o professor Lúcio Pachter, ele nos coloca, em filosofia clínica, não é a pessoa que vai até uma teoria pronta, mas é a teoria que se forma a começar de cada pessoa, porque eu vou ter que desenvolver uma teoria terapêutica nova para cada sujeito, porque a filosofia clínica é uma terapia altamente personalizada. Então, eu preciso ter este elemento para que eu possa personalizar uma terapia segundo aquilo que aparece na própria história de vida do sujeito. Para além de aparecer, porque assim, para muitas pessoas a fé aparece como parte da historicidade. No entanto, muitas pessoas, por mais que a fé apareça na historicidade, ok? Ela não possui peso subjetivo, quer dizer que ela não possui o poder de determinar os movimentos internos do sujeito. Ela não tem o poder de movimentação da estrutura de pensamento do sujeito como um todo, ok? Muitas vezes a fé aparece em consultório como uma vivência pontual, como um elemento isolado historicamente, como um elemento que às vezes não tem poder de determinação, ou como um elemento que já foi atualizado para outras bases. Então, aparecer na historicidade do sujeito não é uma condição geral para que eu trabalhar em consultório. Ela tem que apresentar
poder de determinação, ok? E, às vezes, a fé aparece na historicidade da pessoa, ela tem poder de determinação, mas mesmo assim eu não vou trabalhar em consultório, porque há outras condições. Entre elas, a análise se o elemento fé ele está relacionado ao assunto último, está relacionado aos problemas que necessitam ser trabalhados na estrutura de pensamento do sujeito. Porque às vezes a fé não tem ligação alguma, não tem relação alguma com esses assuntos últimos. Então, às vezes eu vou simplesmente deixar a fé lá, no canto dela, como parte da historicidade, como algo que é determinante na vida do sujeito, mas que não conversa, que não se relaciona com os assuntos que eu vou tratar em clínica. Então é uma série de conjuntos que a gente precisa analisar antes de determinar que a fé ela vai ser objeto da terapia. Ok? Outras vezes nós temos condições específicas, porque às vezes a fé ela está na historicidade, mas ela não tem poder de determinação das coisas na vida do sujeito e ela não se relaciona com o meu assunto útil. Só que em algumas estruturas de pensamento, a fé ela funciona como um elemento de composição processual lá na aplicação de submodos. É como se às vezes, para eu poder conversar certas coisas dentro do sujeito, eu utilizasse a fé como ponte, como veículo, como porta de acesso para certos assuntos. Então, muitas vezes, a fé ela não vai ser foco do trabalho terapêutico, mas ela vai ser parte dos conteúdos que eu vou utilizar para poder acessar certas áreas da estrutura de pensamento, certas áreas da existência do sujeito. Outras vezes eu uso a fé, por exemplo, como um elemento que venha a propiciar uma melhor aceitação pela estrutura de pensamento do sujeito, uma melhor aceitação dos procedimentos clínicos que nós estamos aplicando. Então, às vezes, o conteúdo da fé é um elemento interessante para estar presente lá na aplicação de procedimentos clínicos, mesmo que ela não seja assunto último, mesmo que ela não seja foco da terapia e mesmo que ela não tenha poder de determinação, porque ela passa a ser um elemento de composição lá nos procedimentos clínicos. Então, e tirando isso, há várias outras possibilidades e fatores, né? Não há uma resposta simples, não há uma resposta pronta. E a forma, o modo do sujeito acreditar em algo pode ser um problema, Gilberto? A forma como ele acredita, o modo dele acreditar. Sim, Everaldo. Muitas vezes o problema não está no objeto da fé, não está no que ele acredita, mas na forma como o sujeito acredita. Ok? A forma, o processo da fé, por assim se dizer. Nos fale mais sobre isso, Gilberto. Nos explique. Um exemplo muito simples disso, Everaldo, são aquelas pessoas que se desenvolveram historicamente, que cresceram, nasceram, se tornaram quem elas são ao longo da vida, dentro de uma religião, por exemplo, fortemente sensorial. Fortemente sensorial. Então, por exemplo, uma religião católica na qual há toda uma relação de corporeidade com a fé, na qual ela chega numa igreja e tem aquela cúpula gigantesca e ela tem uma noção de espacialidade, na qual a relação com o divino ela se dá pelos 5 sentidos, pelo incenso, pelos vitrais ao redor dela com significados, pelo toque numa estátua, por exemplo. Veja, o processo dela acreditar em algo é pela sensorialidade. Algumas dessas pessoas, em algum momento, eu estou batendo no microfone já várias vezes hoje, em algum momento, várias dessas pessoas
elas trocam de religião e elas vão para uma religião, por exemplo, na qual o dado de sensorialidade ele inexiste. Uma religião mais abstrata, uma religião na qual não existem estátuas, não existem vitrais, não existe cheiro de incenso, não existe nada do gênero. É uma religião mais de expressividade, por exemplo. E essa pessoa, ela simplesmente não se encontra. Ela chega ao consultório e diz: eu acredito na minha nova fé, eu professo a minha nova fé, porém, algo está errado. Algo está muito errado lá dentro. Eu não me sinto bem naquele lugar. E aquilo que eles falam tem todo sentido. Quer dizer, eu quero isso como a minha nova crença. Eu me batizei de novo, eu renasci aqui nessa igreja. Porém, tem algo errado. Me ajuda. Veja, o processo de crer desta estrutura de pensamento, ela é um processo sensorial. Quando ela é desprovida da sensorialidade, muitas vezes essa fé não consegue se desenvolver, muitas vezes essa fé ela vai gerar um repuno na estrutura de pensamento do sujeito. Às vezes vai ser como se existisse um buraco e faltasse algo. Isso é só um exemplo muito simplório de como o processo de acreditar em algo ele pode ser um problema que traz a pessoa ao consultório. Então, e relacionado especificamente à questão forma, né? Exatamente. Então é a forma de crer, é o processo de crença, não é o objeto da fé em si, não é o objeto da crença, mas é o modo de acreditar. Às vezes, essa estrutura de pensamento com o tempo se adapta. E depois de 1 ano, 2, 3, ela se familiariza e desenvolve novos processos de crença. Às vezes isso é irreversível. Às vezes o melhor que a pessoa tem a fazer é voltar para a antiga fé. Às vezes a pessoa faz um processo de conversação, ela segue na nova igreja, mas ainda vai toda semana na antiga igreja. E aqui, Veraldo, eu não estou dizendo que um modo de crer é melhor do que o outro, uma fé é melhor do que outra. A gente nem entra nesse mérito em consultório. Nós estamos aqui considerando que para algumas estruturas de pensamento há estas características, assim como ao contrário, há IPs que se desenvolvem em certas religiões altamente abstratas, altamente teóricas, religiões às vezes que têm um enfoque em outros tópicos e que quando chegam numa religião altamente sensorial, elas ficam totalmente perdidas, elas se sentem mal, para elas aquilo é ruim, é errado. O oposto também acontece muito mesmo. A gente recebe muito em consultório casais que cada um tem a sua religião e que eles tiveram que optar ou por uma ou por outra no momento do casamento. E aquele que acaba abandonando a sua religião às vezes não se adapta à nova religião, então isso é bem comum. Pode uma pessoa acreditar em algo e não se relacionar bem com aquilo em que ela acredita, Gilberto? Pode, sem dúvidas. Há pessoas que têm uma relação com o divino muito afetuosa, muito paciente, muito tranquila, muito leve. Elas têm uma qualidade boa de relação com o objeto da sua fé. Então, uma forma de eu compreender isso é eu me perguntar, eu me relaciono com o meu Deus, com a minha crença, da mesma forma como eu me relaciono com um ente querido, com um amigo, com um pai. Eu disponho de tempo, de atenção, de gratidão. Ou eu possuo aquelas relações mais rígidas, mais pesadas, nas quais
o objeto da crença, ela é como aqueles pais carrascos, aqueles pais autoritários. Eu tenho uma relação com a minha fé como se fosse uma relação de medo ou uma relação de submissão. Como que é essa forma de eu me relacionar? Algumas pessoas, elas só se relacionam com o seu objeto de fé em momentos de necessidade. Algumas fazem cobranças em cima do seu objeto de fé. Eu acho que todo mundo já conheceu alguma daquelas tias que, quando não tem aquilo que elas querem, elas pegam um santinho, amarram eles num barbante de perna para cima, de cabeça para baixo, e deixam pendurado dentro de um copo d'água até o santo dar o que ela quer. Eu acho que todo mundo já conheceu alguém que faz isso, né? É uma relação de cobrança, é uma relação, olha, ou você me dá o que eu quero, ou eu não te tiro de dentro da água, ou você vai ficar aqui amarradinho. Olha como é curiosa a forma como algumas pessoas se relacionam com aquilo no qual elas acreditam. Outras têm uma fé de supermercado, elas compram. Olha, me fornece aquilo que eu preciso e eu rezo tantas ave-marias, me fornece aquilo que eu preciso e eu vou daqui até não sei aonde de joelhos, e isso é o pagamento. Como se a fé fosse um supermercado, como se os milagres tivessem um preço a ser pago. Enquanto outros se relacionam com isso que é uma espiritualidade, com o objeto da sua fé, de uma maneira bem tranquila, como se esse Deus fosse um pai, como se esse Deus fosse um amigo, como se esse Deus fosse um irmão, alguém para quem eu vou pedir conselhos, ajuda, alguém que vem para serenar o caminho. Cada pessoa tem uma qualidade estabelecida com aquilo no qual acredita. Então, muitas vezes, o problema não está no que ela acredita, mas sim na qualidade da relação que ela tem com esse Deus, com essa entidade, com esse elemento. É algo também comum em consultório. Tu poderia nos dar alguns exemplos? Eu sei que são infindáveis, mas alguns exemplos de como que a fé funciona, Gilberto? Sim, realmente, há infinitos modos de se crer em algo. Para algumas pessoas, a fé ela está fortemente relacionada com o raciocínio, Everaldo. Então, para elas, os elementos racionais, lógicos, eles não devem se contrapor ao que elas acreditam, mas devem andar juntos. É uma fé racional, é uma fé de causa e efeito, às vezes é uma fé quase científica. Já para outros, a fé ela está relacionada fortemente ao conhecimento, ao estudo. Muitos dos nossos alunos que fizeram teologia, que foram ao seminário, por exemplo, ou alunos que estudaram teologia fora do seminário, mas que têm uma bagagem epistemológica muito grande, se relacionam com a fé justamente pelo conhecimento, pelo estudo, porque para eles poderem crer é necessário compreender, e para eles compreender equivale a crer. Então, para cada pessoa há um modo de crer em algo. Outros vão crer nas coisas sentindo elas. É uma fé emotiva, vem lá do coração. É uma fé misturada com emoções. Para outros, como eu disse, há fés que são sensoriais, fortemente ligados à corporeidade. Há infinitos formas. Para cada pessoa há um modo de crer, Everaldo. Para cada pessoa. Sim. E nós utilizamos alguns critérios para escolher a nossa fé, escolher em quem acreditar. Como que esse processo, não sei se processo é a palavra certa, mas como que a fé surge no sujeito, surge em nós? Que critérios utilizamos? Tem critérios?
Alguns têm, Everaldo. Alguns acreditam em Deus porque, por exemplo, eles voltaram a enxergar quando eram crianças, algo dito como um milagre. Eles desenvolveram algo que a gente chama de fé empírica, porque ela é oriunda de um fenômeno, ela é oriunda de algo concreto, de uma experiência que se deu. Ele deveria estar cego até hoje e, sem explicação nenhuma, voltou a enxergar. Então, desde que ele era criança, ele passa a acreditar. Outros, eles passam a acreditar por uma necessidade de momento, porque eles precisam de algo para lhes salvar, para lhe dar um norte, por exemplo. Isso é tão comum em pessoas que, por exemplo, têm problemas de saúde do nada, pessoas que estão seguindo a vida delas e de repente descobrem que estão com um tumor, estão com um problema cardíaco, estão com uma doença muito grave. Elas começam a acreditar justamente porque, para elas, acreditar neste momento é uma necessidade. É algo que vem para lhes dar forças, para lhes dar um norte, para lhes salvar. Já para outros, a fé, ela nasce das ideias. Alguns, eles simplesmente em algum momento da vida começaram a pensar: olha, nessa vastidão que é o universo, tem que existir alguma coisa lá fora. Alguém deve ter feito tudo isso. Alguém deve ter criado as leis da natureza. Alguém deve ter organizado a vida. Alguém deve ter criado e planejado todo esse planeta, porque existe todo um equilíbrio. Veja, pessoas que para elas a fé nasce de uma mistura de abstrações, de raciocínios, de prejuízos, e prejuízo no sentido de um juízo prévio, a priori, de ideias complexas, literalmente. Outros acreditam vindo de um tópico 1 do mundo. Eles acreditam porque a família acredita, porque os seus conhecidos acreditam, porque os seus amigos acreditam, porque a comunidade acredita, porque cresceu dentro de um ambiente religioso. Ok? E aqui é importante tomar um cuidado, porque não é raro que determinadas pessoas acabem acreditando em coisas que não têm a ver com a IP delas, com a estrutura de pensamento delas. Então, como eu disse antes, é comum que algumas pessoas cheguem ao consultório dizendo: olha, tem alguma coisa errada, eu não me sinto bem com a minha nova fé, eu quero ajuda para lidar com isso. E às vezes essa fé, que nasceu de uma experiência, que nasceu de um processo existencial, ela não vai ter a ver com preceitos internos do sujeito, com coisas determinantes da sua estrutura, com os seus modos de ser, com a essência daquilo que está nela. Às vezes a gente pode adaptar isso, às vezes a gente corrige certos fatores em consultório e a pessoa segue com a crença dela. Às vezes o caminho dela é passar a acreditar em outras coisas. Então, para cada pessoa aqui há uma resposta, né? Sim. E eu acredito que quando a fé é presente em consultório como algo que deva ser tratado, apareçam muitos paradoxos também, né? Muitas contradições com relação a essa questão que envolve a fé. Poderia nos falar sobre isso, sobre esses paradoxos, as contradições? Elas são tão frequentes, são tão frequentes, Everaldo, e é uma parte tão delicada, né, da gente tratar, porque muitas pessoas têm crenças totalmente contraditórias, elas vivem verdadeiros paradoxos da fé. Como, por exemplo, o sujeito que tem uma fé católica, uma fé evangélica forte, muito forte, mas que não acredita, por exemplo, em inferno.
E ele chega em consultório e diz: olha, eu acredito nisto, tudo, mas eu não consigo acreditar numa parte disto. E é uma parte crucial da fé dele. Outros têm uma relação paradoxal com a fé. Eles, por exemplo, eles oram pedindo para melhorar financeiramente, para a espiritualidade, para a divindade, para o Deus dele, ajudar ele a melhorar economicamente. Só que esse sujeito paradoxalmente se recusa a trabalhar, se recusa a se mover. É tão curioso, eles caminham ao contrário daquilo que eles pedem que a fé deles faça. É que nem aquele cara que sonha em ser palestrante e viajar o mundo e ao mesmo tempo não quer passar 2 dias longe da família e da casa dele. Como pode isso? Então, algumas pessoas, elas se colocam em situações contraditórias. Às vezes vem um pastor, por exemplo, consultar com a gente que também é um grande empresário e que o funcionário dele passou a frequentar, por exemplo, a igreja dele. E ele se coloca num paradoxo gigantesco, Everaldo, porque lá na igreja ele prega certas coisas como, por exemplo, ajudar o próximo, contribuir com a caminhada do próximo, doar, caridade. Só que às vezes esse funcionário que começa a ter, por exemplo, às vezes um ente da família que adoece e que precisa de um auxílio, quando vai lá na empresa falar com ele, ele já não está mais tratando com o pastor, ele está tratando com o empresário. E ali há um paradoxo gigantesco, porque como empresário, ele não quer ajudar. Como empresário, ele quer prezar pela sua empresa. E depois chega no culto e tem uma experiência totalmente contraditória. E eles vêm ao consultório às vezes pedindo ajuda. Olha, eu não sei como conciliar as duas coisas. Eu não consigo. Me ajuda. São vivências internas paradoxais e muito fortes. Muito fortes. Tem pessoas que esse tipo de coisa derruba elas, literalmente. Então há de tudo, há de tudo. Por hoje, como uma introdução desta temática, e é fascinante em alguns aspectos, né, bem curiosa, provocativa, o que você nos daria de dicas quando a questão é a relação com a nossa fé? O que tu nos deixaria de dicas neste vídeo para nós finalizarmos ele? E já avisando que logo daremos uma sequência nessa temática, né? Com certeza. Acho que a primeira dica é: sejam sinceros com aquilo que vocês acreditam. Porque se você mentir para aquilo que você acredita, você vai estar mentindo para si próprio. Porque essa crença, independente de qual for, ela habita dentro de você. Se você acredita que, por exemplo, é errado maltratar os animais, é errado matar os animais, é errado comer a carne dos animais, seja sincero com isso que você acredita. E, literalmente, faça aquilo no qual você crê. Algumas pessoas, elas acreditam em certas coisas e elas vivem totalmente o oposto. E quando eu vejo esse sujeito que tem uma fé, às vezes, que não é uma fé espiritual, é uma fé, vamos dizer assim, de biológica, naturalista, muitas vezes eu vejo ele fazendo churrasco, ajudando o sogro a carnear o porco. Olha como é interessante. E esse tipo de coisa, ela acontece dentro das igrejas, dentro dos movimentos espirituais. Pessoas que acreditam em certas coisas, mas mentem para si próprias, porque mentem dizendo que seguem certas coisas, quando elas sabem que elas não seguem isto, quando elas sabem que na vida a realidade é outra.
O que elas fazem é completamente o oposto daquilo muitas vezes. A outra dica que eu te dou é: tenha seletividade, tenha prudência. Muita prudência com aquilo que você vai acreditar. Perceba dentro de você, pela tua história de vida, quando uma crença não é coerente com a sua estrutura de pensamento. Cuide com isso. Acreditar em certas coisas pode te trazer muitos problemas se isso conflitar com o que habita dentro de você. Às vezes o preço por eu acreditar em algo que é totalmente o oposto daquilo que habita em mim é muito alto, porque às vezes eu simplesmente não vou conseguir desenvolver essa fé e às vezes eu vou criar uma série de conflitos, uma série de problemáticas. Então cuidem, sejam sinceros com o que vocês acreditam e tenham seletividade para com essas crenças. Acho que essas são as dicas que eu posso passar hoje, Everaldo. Certo. E complementando, Gilberto, nessa questão específica da fé, quando a gente trabalha, né, como hoje abordou esses paradoxos, essas questões de peso subjetivo para cada um, a gente observa como deve ser cuidadoso isso, né? Como deve ser respeitado. Eu acho que uma outra dica interessante também porque a gente vê no mundo uma questão de tentar fazer com que o outro acredite na mesma coisa que eu, como se fosse uma disputa de um território de preciso mais fidelidade do outro à minha própria crença. Essa questão de querer fazer com que o outro acredite naquilo que eu acredito, nessa imposição, nessa disputa por... Aí a gente já está entrando em campos de instituições e tal, mas enfim, se é tão delicado, se é tão singular e tão subjetivo a forma como eu acredito, a forma como eu tenho os meus critérios de fé, cuidar para que esse aspecto que eu não cobre do outro, ou não queira que o outro tenha os mesmos parâmetros que eu, né? A seletividade para com o outro também, o cuidado para com o outro também, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. O respeito, né? Eu acho que algo que às vezes alguns esquecem é que o outro tem o livre-arbítrio. Ele tem o direito de acreditar naquilo que ele acha que é mais adequado para ele. Então, isso é mais um paradoxo. Alguns realmente acreditam em uma fé que professa o livre-arbítrio e tiram do outro o livre-arbítrio do outro poder acreditar naquilo que ele quer. Isso é tão comum em pais com filhos, por exemplo, em maridos e esposas numa relação conjugal. Infelizmente, se estabelecem certos paradoxos. Às vezes a pessoa acredita que é para o bem do outro e passa por cima de valores, passa por cima de coisas como respeito, como dar espaço ao outro, passa por cima dos limites que tem dentro da relação com o outro. Infelizmente, isso é muito comum, muito comum. E isso ocorre e, como você disse, a pessoa até tem uma intenção bacana de repente, porque como aquilo faz sentido para a estrutura dela, ela quer trazer o outro para este mesmo conjunto. E aí, numa intenção que ela considere boa, ela o traz para cá, mas de repente isso não vai fazer sentido nenhum para o outro. Respeitar essa escolha, essa subjetividade é muito importante, né? Exatamente. Finalizamos por aqui hoje, então, Gilberto, nossa primeira fala sobre fé em consultório, né? Grato aí pelos teus esclarecimentos e vamos deixar em aberto aí muitas outras questões dentro desse âmbito para os próximos vídeos. Com certeza, Everaldo, muito obrigado pela sua participação
E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Um abraço. Até mais.